Olá, bom dia, galerinha, mais ou menos, bacana, é isso aí, estamos de volta então com a Escola Dominical, vamos aí dando sequência então ao nosso estudo do livro dos Reis de Israel, sim, primeiro e segundo livros dos Reis de Israel, ok? Passamos praticamente o mês todo de agosto falando, né, sobre esses dois livros e vamos prosseguir ainda aqui um pouquinho mais, tá bom? Na semana passada, né, aliás, nos dois últimos domingos, nós falamos sobre dois grandes profetas de Deus, profeta Elias e também profeta Eliseu, né, da forma como nós havíamos combinado. E hoje, então, a gente vai retomar aqui para falarmos um pouquinho mais, então, dos reis de Israel, certo? Então, nós vimos, né, bem no início, lá, nas primeiras aulas ainda do livro de Reis, lá no primeiro livro, é que Israel conhece então o auge, né, da monarquia com Salomão. Então é aqui em 1 Reis que a gente vê então, o auge da monarquia lá com Salomão. Agora, depois que Salomão morre, né, nós vemos então que o reino é dividido. E agora então eu vou recolocar aqui para você um esboço panorâmico do livro que eu já havia mostrado, né, no outro encontro, só para que você, da mesma forma, traga à memória aí um pouquinho, né, um resumo aqui de como que as coisas acontecem, então, depois então que o reino de Israel é dividido, ok? Então, dá uma olhada aí na sua telinha. Então, nesse esboço nós vimos, né, que o reino de Judá agora é o reino do sul, o reino de Israel é o reino do norte, certo? Capital, então, de Judá é Jerusalém, e a capital do reino de Israel, o reino do norte, é Samaria, certo? Vimos que no reino de Israel, reino do norte, então nós teremos 19 reis, 8 dinastias diferentes, e tendo ali então uma sucessão de reis maus. Já no reino de Judá, reino do sul, uma única dinastia, e nós tivemos 20 reis aqui então no reino de Judá. As duas nações vão cair, ou seja, outros impérios vão dominá-los, e nós vemos então que o reino do norte vai cair na mão dos assírios no ano 722 a.C. E o reino de Judá, reino do sul, cai na mão da Babilônia no ano 586 a.C. E nós vemos então que o reino de Israel dura apenas 209 anos, enquanto Judá vai ter um pouquinho mais de tempo ainda, vai levar aí, então 345 anos também para cair na mão de um outro império poderoso. E a causa então, da queda, de maneira geral aqui, é sim a idolatria, é o pecado, a idolatria, é a infidelidade do povo de Deus para com o seu Deus. Então, nós vimos que ao longo de todo esse período, na verdade um grande período aqui da história, um longo período da história, Deus sempre levantou os seus profetas. Falamos aqui, por exemplo, dos dois grandes de destaque aqui nesses dois livros, dos reis, justamente Elias e Eliseu. Agora, outros profetas, nós encontramos a narrativa aqui também, nesses dois livros, como nós mencionamos rapidamente já, e há profetas também que viveram nesse período aqui, nesse contexto, mas que têm os seus livros próprios, por exemplo, o profeta Oséias, o profeta Abacuque, Jeremias, viveram também aqui nesse contexto, e terão o seu ministério então narrado em outros livros, certo? Então, os profetas, agindo então, ora para denunciar o pecado do povo da parte de Deus e também da parte de Deus também servindo como conselheiro então dos reis, ok? E a narrativa aqui então, desses dois livros, de reis, dos reis de Israel, ela é muito interessante, porque a partir do reino dividido, o autor ele sempre vai tratar dos dois reinos. Então, uma hora ele vai dizer que um determinado rei está reinando em Israel, e ele vai citar que ao mesmo tempo existe um rei em Judá. E ao longo de toda a narrativa é o que nós veremos, citando um rei de Israel, um rei de Judá. Nem todos os reis vão ganhar muito destaque, haverá alguns reis que os relatos serão muito breves,
né? Talvez até pelo pouco tempo que reinaram. Outros reis já terão um tempo maior de reinado e alguns fatos que são relevantes e importantes, e o autor então ele dá destaque, né, para alguns detalhes, para alguns fatos, certo? Então, nós vamos hoje, né, falar em especial aqui do reino de Israel, do reino do norte, tá? Nós vamos falar um pouquinho então sobre o reino do norte. Então, o que acontece? Nesse esboço aí que está na sua telinha, você pode até acompanhar aí comigo, né? Como nós falamos, haverá então uma sucessão, né, de 19 reis, serão 8 dinastias diferentes, né? E algo que nos chama a atenção é que é uma sucessão de reis maus. O autor, né, aqui do livro dos reis, ele, quando faz o registro, né, do reinado, ele vai dizer, né, para todos os reis de Israel, reino do norte, né, fez o que era mal perante o Senhor. Então esse é um fato importante, um detalhe importante aqui na história, quando nós estudamos então os reis do reino do norte, ali do reino de Israel, ok? Nós vamos ver então aqui, rapidamente aqui para você poder compreender um pouquinho, né, do que nós estamos falando, né, de que forma o autor então narra, né, esses reinados, né, ele faz essa menção então ao rei quando ele é mau. Nós vamos então lá no primeiro rei, né, o primeiro rei ali de Israel, do reino do norte, né, que foi justamente Jeroboão. Sim, foi o rei ali da dissidência, né, quando houve então a separação, né, de 10 tribos, né, para Israel, e as outras 2 tribos então ficando ali para Judá. Então nós vemos que sim, né, Jeroboão é o primeiro rei de Israel. E nós vamos fazer uma leitura aqui, um texto até grandinho, mas justamente para que a gente entenda, né, como é que as coisas começaram, e por que então que elas terminaram, né, da forma como terminaram, ou seja, caindo, né, nas mãos então ali dos inimigos de Israel. E o texto então que eu vou fazer a leitura aqui, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, é o primeiro livro de Reis, então lá no capítulo 12, do verso 25 até o verso 33. Diz assim: Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantaram. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Então, logo aqui no início, nós já vemos que a coisa começou mal. Nós vemos aqui, então, Jeroboão, né, fez aquilo que era mal perante o Senhor. Ele, não desejando, né, que o povo de Israel, então, fosse até Jerusalém, lá no templo, para adorar, né, o seu Senhor, o Deus de Israel, ele, então, constrói ídolos. Então, aqui começa a afastar o povo, né, de Israel, o reino do norte, do verdadeiro Deus, do único Deus, do Deus que sim, verdadeiramente havia tirado esse povo lá da escravidão do Egito. E agora esse povo então passaria a adorar bezerros de ouro, erigiam altares e ofereciam sacrifícios a esses deuses estranhos, deuses pagãos. Então nós vemos que
o reino de Israel. Então ele já começa muito mal, já aqui com o seu primeiro rei, ele já conduz o povo então à idolatria, à infidelidade para com o seu Deus. E Jeroboão ele vai reinar durante 22 anos. E é o que ficará registrado aqui, nesse livro, nesses versos aqui, justamente quanto ao reinado de Jeroboão. Justamente pela idolatria, pelo pecado então que ele cometeu e que levou o povo também a cometer. Nós vamos ver apenas 2 versos aqui do capítulo 14, verso 15 e verso 16. Observe aqui comigo. Também o Senhor ferirá a Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará a Israel desta boa terra que dera a seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará a Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então aqui a profecia contra, a profecia do Senhor aqui contra o rei, contra Jeroboão e também contra esta nação, por causa do pecado. Então Deus se irou com esta nação, começando ali pelo seu líder, com o seu rei. E então agora esse povo então sofrerá as consequências do pecado e da idolatria. Mas Jeroboão ele vai reinar 22 anos e aqui ele fará o seu sucessor, é o seu filho Nadab, que será então o próximo rei de Israel quando Jeroboão então veio a morrer. Isso nós vamos encontrar ali no capítulo 15. Vamos lá para o capítulo 15, versos 25 e 26. Tá vendo? Olha só, diz assim: Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Então olha só, esse registro aqui também, agora do sucessor de Jeroboão. Ele reinou então 2 anos, conforme nós vemos aqui no verso 25, e aquilo que eu comentei, que o autor ele vai justamente falando alternadamente sobre os reis tanto de Judá quanto de Israel, e aqui ele já faz menção ao rei de Judá, nesse caso aqui é o rei Asa, de Judá. E o que nós veremos ao longo de toda a narrativa aqui dos reis de Israel, desse reino aqui do norte, é aquilo que está aqui no verso 26, fez o que era mal perante o Senhor. Andou Nadab nos caminhos de seu pai e no pecado que ele cometeu. Então, ao longo de toda a narrativa, sempre que o autor aqui se referir ao reino de Israel, ele fará esse registro, fez aquilo que era mal. Em alguns momentos ele conseguiu ser pior que o seu antecessor. Em outros momentos ele fez o que era mal, mas assim, não foi uma tragédia ainda maior que aquele que havia reinado antes. Então, o autor fará sempre esse registro quando se referir aos reis de Israel. Então, o segundo rei aqui, nesse caso, foi o próprio filho, o sucessor então de Jeroboão foi o seu próprio filho, Nadab, então, que reinou 2 anos. Agora, olha só, que já no terceiro rei, o que vai acontecer? Ainda no capítulo 15, versos 33 e 34, diz assim: No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel, em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. Então, olha só, aqui nós não temos mais a mesma dinastia. Depois de Nadab, que fora filho então de Jeroboão, nós já vemos que Baasa já é de uma outra linhagem. Então já temos aqui já uma mudança de dinastia. Ok? Então Baasa, aliás, ele matou a Nadab e matou toda a casa de Jeroboão. E ele então assume o reino de Israel e vai reinar então durante 24 anos.
né? E aquela informação aqui que eu já havia dado, né? O autor faz questão de relatar aqui, né? Fez aquilo que era mal perante o Senhor. Então, olha só, apenas 3 reis nós citamos aqui, do Reino do Norte. E nós vemos que esses 3 reis, então, conduziram o povo ao pecado e à idolatria. Sendo que logo aqui nós já vemos, então, uma alternância, né, da linhagem, uma alternância, então, da dinastia, né, com um rei, então, matando ali o seu antecessor para poder, então, assumir o poder. Ok? Nós teríamos aí, então, a narrativa aqui, né, de 19 reis, né, nós vemos aqui apenas os 3 primeiros, mas nós também já tínhamos visto, né, quando tratamos lá do profeta Elias, o rei Acabe, né, da mesma forma, né, fez aquilo que era mal perante o Senhor, né, como nós vimos então ali nos dias de Elias, Acabe então conduziu também o povo à idolatria, né, em especial então a Baal, né, um deus canâneo. Então é o que vai acontecer ao longo de toda a narrativa aqui dos reis de Israel. E agora então nós vamos dar um salto, né, lá para o livro de 2 Reis, né, segundo livro dos reis, justamente, né, para nós vermos então o porquê então da queda, né, como que isso veio a acontecer, né, de fato então a queda, né, do povo de Israel, né, na mão dos assírios. E lá no capítulo 17, ali são 41 versículos, né, nós vemos então a narrativa, né, justamente ali da queda, né, a queda e o cativeiro de Israel. Nós obviamente não vamos aqui ler todo esse trecho, né, eu quero apenas chamar a tua atenção então para os pontos principais, né, desse momento aqui então, que é a queda então do povo de Israel e o seu cativeiro. No capítulo 17, no verso 2, nós vemos justamente quem era o rei, né, de Israel naqueles dias, né, que é o rei Oséias. Então ali no capítulo 17, verso 1, diz assim: No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Então aqui é o registro então, do rei Oséias, reinou 9 anos, foi um rei mau, mas aqui não há o destaque dele ter sido tão mau quanto seus antecessores. Mas da mesma forma foi um rei mau, também aqui perante o Senhor. E ele então é o rei onde vai então acontecer a queda nas mãos então do Império Assírio. E a partir ainda ali no capítulo 17, a partir do verso 5 e verso 6, nós vemos então a narrativa de quando o Império Assírio então domina de uma vez por todas então ali Israel. Ao longo de boa parte da história de Israel, os assírios já vinham assediando a Israel, ora levando algumas tribos cativas, ora tentando capturar o seu rei, ora saqueando algumas das cidades. Então, assim, durante boa parte do tempo nós vemos esse império, então, tentando, sim, dominar a Israel. E muitas dessas vezes, nós vemos que o povo acabava escapando, Deus acabava usando de misericórdia para com o seu povo e libertava, então, Israel. Mas aqui, então, no versos 5 e 6 desse capítulo, nós vemos o seguinte: Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Então aqui nós vemos que a Samaria, então, a capital ali do Império, foi tomada pelo Império Assírio, e nós vemos então aqui definitivamente a queda então do povo de Israel no ano 722 a.C. E dos versos 7 até o 22, ali se encontra como subtítulo aí na sua Bíblia, a causa do cativeiro. Nós vamos ver apenas 2 versos aqui. Tá? Verso 7. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito e debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Esse foi o verso 7.
Agora olha só, o verso 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Então aqui muito claro, o porquê da queda do povo de Israel. Agora Deus não havia abandonado esse povo, mesmo lá no pecado, lá no início, lá com Jeroboão, no primeiro rei que nós vimos, ao longo de toda essa trajetória, Deus enviou seus profetas para denunciar, para chamar a atenção do seu rei, da liderança religiosa, para chamar a atenção da nação. Mas nós vemos que como nação, esse povo então não se voltou para o seu Deus. Ainda que Deus tenha os seus remanescentes, mas como nação, esse povo não volta para o seu Deus. Então essa é a causa então dessa tragédia, do povo então ter sido levado cativo, o povo de Israel ter caído na mão então dos assírios, ok? Agora vamos ver também o que mais que aconteceu aqui, após então a tomada de Israel, em especial a sua capital Samaria. Nos últimos versos ali desse capítulo, do 24 até o 41, nós vemos então que haverá agora um povo misturado. Os assírios levam então boa parte das pessoas para seus territórios, outros vão permanecer ali mesmo, mas ele vai levar ali para as regiões ali de Israel muitos dos outros povos que ele mesmo já havia capturado. Então ele vai ficar uma mistura de povos, de culturas, mistura de gente ali, e obviamente vai ficar ainda mais evidente, muito mais forte a idolatria, esse afastamento de Deus, porque agora nós não teremos mais um único povo. Agora esse povo de Israel agora é um povo híbrido, totalmente misturado, aculturado, ele perde a sua identidade, ele não será e não será mais uma nação, como fora antes. Então é como se esse povo tivessem saído do mapa, e foram agora tomados, dominados por esse outro império, e há essa mistura então ali com diversos outros povos pagãos ali da região. Isso nós encontramos registrado em especial ali no verso 24, que diz assim: o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Então nós vemos essa mistura. Muitos foram tirados das suas casas, dos seus territórios, e outras pessoas vieram habitar ali. E no final, o último verso então desse capítulo vai dizer assim: assim estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de esculturas, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Então houve ali uma mistura. Muitos ainda servindo ao Deus verdadeiro, a Yahvé, outros já misturando com outros deuses ali, deuses dos cananeus. Então assim, houve uma mistura, um sincretismo religioso, não havia mais a fidelidade para com o seu Deus. Então uma nação que não volta mais para casa. Então aqui é o fim da nação de Israel, tendo em vista o pecado, a idolatria e a infidelidade então desse povo aqui para com o seu Deus. E Oséias então é o último rei de Israel. Agora, como nós mencionamos, isso não foi à toa, foram anos de problemas, anos de afastamento de Deus, Deus enviando seus profetas, mas ainda assim o povo se manteve longe do seu Deus. E essa nação, então, o reino de Israel, cai nas mãos desse império aqui, o Império Assírio, que era o império dominante. Então, dessa forma, nós vemos, resumidamente aqui, rapidamente, aquilo que aconteceu, então, nesse reino aqui de Israel. Algumas breves informações aqui para você. Nós vamos, na semana que vem, falar, então, um pouquinho dos reis de Judá, o reino do sul. O reino do norte, então, nós terminamos aqui com a queda então desta nação. Tá bom, gente? Então, ficamos por aqui, vamos continuar juntos, porque semana que vem tem mais, a gente vai falar mais um pouquinho então sobre os reis, agora já do reino de Judá. Tá bom?
tenham um ótimo domingo, um forte abraço, Deus abençoe.